Bom dia, meus caríssimos colegas professores. Como estão nos estudos para o concurso da Prefeitura Municipal de Caruaru? Tudo em cima. Mais um vídeo para vocês, tá? Mais uma videoaula para que a gente possa continuar com o nosso trabalho, né? Promessa é dívida e vamos lá. Bem, pessoal, esta questão aqui eu estou trazendo como questão geral, né? Ela pode tranquilamente cair num concurso desses aí. E caindo num concurso desses, algumas pessoas desavisadas, né, podem perder a questão, tá? Ela nos diz o seguinte, ó. Na figura a seguir, temos um quadrilátero inscrito. Atentem para isso aqui, tá? Quadrilátero inscrito em uma circunferência. Atentem para isso. De raio R. O raio da circunferência, né? É R maiúsculo. Determine o valor do lado CD, que está lá marcado com X, ó, indicado por X, tá? Só repetindo, na figura a seguir, temos um quadrilátero inscrito em uma circunferência de raio R. Determina o valor do lado CD, indicado por X. Então, gente, você olha para uma questão dessa, fica sem saber o que fazer, né? De repente a gente precisa fazer alguma coisa, algum comando auxiliar que nos ajude. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Preste atenção numa coisa que nós vamos fazer aqui. Eu vou pegar a régua e vou traçar aqui, ó, o segmento BD. Vamos traçar aqui o segmento BD. Bem, o segmento BD, ele devia ter ficado um pouquinho mais para cima, né? Ele vai passar exatamente pelo centro da circunferência, tá, gente? Por que eu posso garantir isso? Eu posso garantir isso pelo seguinte, ó. A questão nos disse que esse ângulo A aqui é um ângulo de 90 graus. E observe que o ângulo, quando a extremidade do ângulo coincide com a circunferência, a gente vai dizer que o ângulo, olha, este ângulo aqui, ó, este ângulo de 90 graus é um ângulo inscrito na circunferência. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, este ângulo aqui, eu tenho aqui uma corda, tá? A corda AD e a corda AB. Uma extremidade dele é D, outra extremidade dele é B e outra extremidade é A. É exatamente onde está sendo formado o ângulo. A gente sabe que um ângulo inscrito, ele corresponde à metade do arco correspondente. Então veja, gente, se este ângulo aqui é 90 graus, somente para lembrar essa teoria, tá certo? A teoria do ângulo inscrito. Eu vou escrever aqui. Ângulo inscrito em uma circunferência. Ó, o ângulo inscrito em uma circunferência, ele vale a metade, vou botar aqui, ó, vale a metade do arco correspondente. Atente para o que eu vou mostrar aqui agora. Correspondente. Olhando para a figura, a gente vê que o ângulo A ele é um ângulo inscrito. Então, ó, qual o arco que ele compreende? O arco BD. Se ele vale 90 graus, esse arco aqui, ó, BD, é o dobro dele, tá, gente? Então, vejamos. Só para a gente marcar aqui, ó. O ângulo A vai ser o arco DB por 2. É o que ele está dizendo aqui, ó. Ângulo inscrito em uma circunferência. No caso específico, o ângulo ele vale a metade do arco correspondente. O arco correspondente ao angular, né? O arco BD. Então, a BD sobre 2 igual a A. Logo, a gente garante o que aqui? Que, como A é 90 graus, isso aqui é somente para ajudar a gente na construção, tá? 90 é igual a DB ou BD, como você quiser chamar, tá? Sobre 2. E se implica que DB
2 está dividindo, passa multiplicando. Vai ser 2 vezes 90, 180. Então a gente garanta ó, que isto aqui, eu vou somente pintar para ficar mais fácil da gente perceber aqui. A gente garante que este arco aqui, que eu vou marcar agora de verde, ó, este arco todinho aqui, a gente garante como ele é o arco DB, ele vale 180 graus. Então, tranquilo, gente. Se isto é verdade, qual é a outra garantia que a gente tem? A gente tem uma outra garantia aqui, ó. A outra garantia é que o arco DB aqui também por fora, preste atenção aqui, tá? Este arco aqui fora também vale 180, porque a circunferência todinha tem 360, então este arco aqui também vai valer 180 graus, assim como esse aqui todinho media 180. Bom, baseado nesse fato, agora vai ficar bem tranquilo. Então, o que é que a gente garante aqui, ó? Uma vez que a gente garante que aquele arco lá em cima, DB, é 180, o ângulo C, ó, é também um ângulo inscrito. Se ele é inscrito, ele vale metade do arco. Como o arco é 180, ele vale quanto? Ele vale 90. Então, ó, este ângulo aqui também é um ângulo de 90 graus. Pronto, beleza. Então, ó, nós vamos ter aqui dois triângulos retângulos. Este triângulo aqui de cima é um triângulo retângulo, tá? O triângulo ABD é um triângulo retângulo. Assim como o triângulo aqui de baixo, ó, BCD, é também um triângulo retângulo. Então, ó, o que é que a gente tem aqui? Por Pitágoras, preste atenção agora, tá? Por Pitágoras, temos que... O que é que a gente pode deduzir no triângulo, que eu vou chamar aqui ó, de triângulo 1? Triângulo 1, triângulo 2. No triângulo 1, ó, por Pitágoras, temos que BD ao quadrado é igual a 14 ao quadrado mais quem? 48 ao quadrado. Isso implica que BD ao quadrado vai ser quem? Vamos lá para ele, né? BD ao quadrado vai ser quem? Vai ser 14 ao quadrado, dá 14 vezes 14, dá 196, né? 196. Isso aqui eu acho que a maioria sabe. 48 ao quadrado. 48 ao quadrado a gente não sabe, mas a gente pode fazer aqui, ó. 48 ao quadrado é 48 vezes 48. Que vai dar 8 vezes 8, 64 a 6. 4 vezes 8, 32 com 6 dá 38. E aqui 4 vezes 8, 32 a 3. 4 vezes 4, 16 com 3, 19. Isso aqui vai dar 4. 8 mais 2, 10 a 1. 10, 13 a 1. 2.304, né? Então isso aqui mais 2.000. Deixa eu apagar esse pezinho aqui do G para ele não atrapalhar a gente. 2.304. Ou seja, PD ao quadrado é igual a aquela soma ali, ó, mais 196. 196 mais 2.304, né? Aqui eu vou ter 10 a 1, 10 a 1, 3 e 1, 4 com 1, 5, 2.500. Bem tranquilo. Então a gente conclui que BD ao quadrado é 2.500, tá? Eu poderia calcular o valor de BD, mas eu vou deixar ele do jeito que tá certo? Por quê? Porque agora em 2
no triângulo 2, nós também podemos aplicar mais uma vez Pitágoras, ou seja, BD ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 40 ao quadrado. O que é que diz o teorema de Pitágoras, que eu não citei? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, 40 ao quadrado. Ou seja, BD ao quadrado a gente já sabe quanto é, que é 2.500. Olha por que foi que eu deixei ele igual a x ao quadrado mais 40 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16, 1.600. Ou seja, x ao quadrado é igual a 2.500. Passando 1.600 para lá, vai menos 1.600. Ou seja, x ao quadrado é igual a 0,0. 6 para 15 dá 9, a 1. 1 mais 1, 2 para 2, nada. X ao quadrado igual a 900. Então, ó, a gente extrai a raiz quadrada aqui, extrai aqui, e vamos ter o quê? Coteíndice com expoente sobrou x. Raiz de 930. Então, ó, o valor indicado por x vai ser igual a 30. Tá certo, gente? É uma questão bem interessante. Agora precisa saber, né? Da teoria, tá? Saber da teoria. Então, resposta 30. O gabarito está na letra A de aprovado. A de amor. Ok, gente? Vamos para a próxima questão. Esta questão, pessoal, ela está se referindo ao ângulo interior ou interno a uma circunferência de raio R, tá? Circunferência ou círculo. Quando o ângulo ele é interior ou interno, formado por duas cordas, no nosso caso aqui, corda AC e corda BD, a gente vai usar uma teoriazinha aí, tá? Vamos à questão. Questão geral. Dado o círculo abaixo e duas cordas que se interceptam, formando um ângulo indicado por alfa, tá? As duas cordas, BD e AC, elas se interceptam formando aquele ângulo que está lá indicado. A soma dos algarismos de alfa corresponde a... Então, teoria. Ângulo interno ou interior. Tá? Ângulo interior a uma circunferência. Como é que a gente calcula ele? O ângulo será igual... Anota aí a teoria, tá? Toda vez que o ângulo for interior formado por duas cordas, ele vale a semissoma dos arcos correspondentes. Eu só quero que você atente que o ângulo alfa ele corresponde tanto ao arco AB quanto ao arco CD, tá? Se você olhar a abertura dele aqui, ó, pro lado de cá, ele vai pegar A e B. Se você olhar pro lado de cá, vai pegar C e D. Então, ó, quanto é que mede o ângulo interior? Ele mede a semissoma dos arcos correspondentes. Vai ser AB, o arco AB, mais o arco CD, dividido por 2. Semissoma. Semi é metade, né? Somei dividido por 2, semissoma. Então, com isso aqui, você resolve o seu problema. Ou seja, alfa vai ser igual a... Colocar aqui o divisor por 2. Quem é AB? AB é 120 graus. Mais. Quem é CD? 50 graus. Ou seja, alfa é igual a 120 mais 50 dá 170 graus. 170 por 2 vai dar o quê? Vai dar 100 mais 70 por 2, né? 100 por 2 dá 50, 70 por 2 dá 35. 50 com 35 dá 85 graus. Que danado eu falei, pessoal? Eu falei isso aqui, ó, que você deve ensinar lá no ensino fundamental, tá? Ó, eu fiz isso, ó. Preste atenção o que foi que eu fiz, aquela matemáticazinha básica. Eu peguei 170 por 2, ó, e fiz isso, ó. Fiz isso aqui, ó. Isso é o mesmo que
170 é 100 mais 70. Como está dividido por 2, ó, eu posso dividir por 2 aqui e aqui. Olha só, soma de frações com o mesmo denominador. Repete o denominador 2 e soma o numerador. 100 mais 70, 170. Só que esse cálculo você faz mentalmente, né? Ou seja, 100 por 2 dá 50. 70 por 2 dá 35. 50 mais 35 dá 85, tá? Por isso que eu coloquei já o resultado lá. Vou apagar essa memóriazinha de cálculo. Se você tiver alguma dúvida, volta ao vídeo, né? E assiste, tá? Dá uma pausadazinha nele e assiste. Ok, gente? Só que ele diz o seguinte, ó. O comando da questão, a soma dos algarismos de alfa é... Então, ó, a soma dos algarismos de alfa vai ser 8 mais 5. 8 mais 5 dá 13. Perfeito, gente. Então, a resposta estaria na letra B de boa questão. Uma outra coisa que você podia fazer aqui, se você quisesse, era o seguinte, preste atenção, a outra maneira de resolver, tá? Eu vou aproveitar na mesma questão e já trago essa resposta. Às vezes você não lembra, né, do teoremazinho lá. Aí você diz, e agora, o que é que eu faço? Aí você procura outros caminhos. Ó, preste atenção. Eu vou traçar aqui, ó, esta corda AD. Preste atenção aqui, ó. Na hora que eu traço a corda, ó, na hora que eu traço a corda AD, o que é que eu garanto? Eu garanto que este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui em cima, pessoal, este ângulo aqui em cima é um ângulo A inscrito, ó. Ele está inscrito em qual arco? No arco de 50. Então, quanto é que ele vale? Ele vale metade. Ele vale 25. Preste atenção, tá? Da mesma forma, se eu olhar para o ângulo D aqui, ó, é um ângulo inscrito. Qual é o arco correspondente? Olha só, 120. Ele corresponde a 120. Então, quanto é que vale isso aqui? Vale a metade, vale 60. Veja só. Aí agora, se você observar para esse triângulo aqui, ó. Se eu vou pegar aqui, ó, A, B, C, D, vou chamar isso aqui de E. Se eu pegar o triângulo ADE, observe que alfa é um ângulo externo ao triângulo. Existe um teoremazinho do ângulo externo. Ó. O ângulo externo de qualquer triângulo, ele vale a soma dos ângulos internos não adjacentes. O que quer dizer não adjacente? Não próximos. Então, ó, quais são os ângulos internos do triângulo, cujo alfa aqui é o meu externo, que não são próximos a ele, tá? Que não são adjacentes. 25 mais 60. Então, o ângulo externo, que é igual ao meu alfa, vai ser 25 graus mais 60 graus. E vai dar quanto? 85 graus, tá, pessoal? A mesma resposta. Quando a gente calcular a soma, vai dar 8 mais 5, 13, tá? Atentem para isso aí. Questãozinha boa, né? Vamos à próxima questão. Já esta próxima questão, pessoal, caiu na prova do IBAN, tá? Caiu na prova do IBAN 2019 do Rio das Ostras, município do Rio das Ostras. Ela fala o seguinte, ó. Em uma caixa foram colocadas exatamente 8 moedas de R$1 e 4 moedas de 50 centavos, tá certo? Nós temos lá uma caixa com essas moedas lá dentro. Retirando-se ao acaso 3 dessas moedas, a probabilidade da quantidade total retirada ser maior do que R$2 é de... Então, gente, vejamos só. Lembrando, probabilidade. Quem é a probabilidade? É a cardinalidade do evento dividido pela cardinalidade do espaço amostral, né? Quem é meu evento? O meu evento é você tirar 3 moedas ao acaso, tá certo? E nessa retirada o valor ser maior que R$2. Então, eu vou tentar ilustrar aqui para ficar mais fácil da gente entender, tá certo? Vamos tentar ilustrar aqui. Nós vamos ter alguns casos. O primeiro caso aqui que nós vamos ter é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, uma moeda
outra moeda, outra moeda, como se fosse o primeiro caso. O segundo caso aqui, ó, uma moeda, outra moeda e outra moeda, porque ele diz que a gente retira 3 moedas ao acaso, né? Então vejamos, gente. Para que a quantidade retirada seja maior que R$2, suponha que eu tire aqui, ó, a primeira moeda de 50 centavos. Como eu só tenho moeda de R$1 e de 50 centavos, ó, se eu tirar outra de 50 centavos, não dá para ser maior que 2. Se eu tirar aqui 50, vai ficar 50 mais 50, uma que só pode ser uma? Não dá. Então eu tenho que tirar 50 centavos, R$1, e aqui só pode ser R$1. Então essa é a primeira maneira de você retirar um valor maior que R$2. Concorda comigo? Então, qual será essa minha situação? Então, observa que eu tenho 4 moedas de 50, então eu tenho que combinar, veja só, eu vou combinar 4 moedas, das quais eu tomei apenas uma, tá? Tomadas uma a uma. Só que eu tenho agora, nesta minha combinação, né, aqui total, eu tenho mais duas de R$2. Então isso aqui vai ser vezes. Eu vou combinar agora moedas de R$1. Eu tenho quantas? Eu tenho 8 moedas. Tomadas 2 a 2, né? Porque eu vou tomar, não vou pegar 2 moedas. Então, ó, uma condição de um evento é este: eu pegar uma moeda de 50 centavos e duas de R$1. Ou seja, eu combino 4, 1 a 1, que eu tenho 4 moedas de 50 centavos, tomadas 1 a 1, que eu só tomei uma, e vou pegar 8 moedas de R$1 e vou tomar elas 2 a 2. Deixa eu melhorar isso aqui. O próximo caso aqui em laranja, qual seria a minha situação? Eu posso pegar uma moeda de R$1, outra de R$1 e outra de R$1, né? Opa! Ou não? Eu posso pegar uma de R$1, outra de 50 centavos? Não, que eu já peguei aqui, ó. Então, só pode ser R$1, ok? Então, eu não pego nessa segunda situação nenhuma moeda de 50 centavos, tá certo? Então, o que é que eu teria aqui? Eu teria uma combinação. Quantas de R$1 eu tenho? De 8 tomadas 3 a 3. Então, quando eu pegar esse evento aqui, o primeiro evento, que é esse aqui, ó, e depois pegar esse evento, eu tenho um total dos eventos. Então, só que como esses eventos são independentes, eu vou ter uma soma aqui, tá? Então, aqui está o meu evento. Como é que nós resolvemos isso aqui? Como é que nós resolvemos esse trenzinho aqui da alegria? Bom, isso aqui vai ser a combinação de qualquer valor tomados 1 a 1 é o próprio valor. Então, combinação de 4 tomado 1 a 1 vai ser 4. Vezes. Combinação de 8 tomado 2 a 2, isso aqui vai ser. Deixa eu melhorar aqui a canetinha. Isso aqui vai ser 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 menos 2 fatorial. Tá? Mais a combinação de 8 tomados 3 a 3 vai ser 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Vamos ver como é que fica isso aqui. Ó, 8 menos 2 fatorial vai dar 6 fatorial. 8 menos 3 fatorial vai dar 5 fatorial. Então vejamos. A gente sabe também ó, que 2 fatorial corresponde a 2. Então já posso simplificar. 4 por 2 dá 2. Então isso aqui vai dar o seguinte. Ó. Isso vai dar 2. Fazer assim. 2 vezes 8 fatorial
é 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que eu parei em 6 fatorial, gente? Porque aqui embaixo já tem o 6 fatorial. Ó. Eu parei exatamente para fazer o quê? O cancelamento, né? Tá? Mas, bom, como aqui não vai dar, eu vou continuar aqui embaixo. Desculpa aí a minha desorganização, mas o que importa é a intenção de resolver a questão, tá? Mas, aqui eu vou ter o seguinte, ó. 8 fatorial, como aqui eu tenho 5, eu vou ficar com 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, ó, é 3 vezes 2 vezes 5 fatorial. Olha aí o motivo pelo qual eu parei no 5 lá em cima, para poder cancelar. Então, ó, fazendo aqui a lei de cancelamento, eu vou ter que 6 fatorial com 6 fatorial morre. Isso aqui, a mesma coisa, 5 fatorial com 5 fatorial morre. Mais um detalhe, 3 vezes 2, 6. Como eu tenho 6 lá em cima, posso fazer isto. E aqui vai resultar em 2 vezes 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56, vezes 2 dá 112. Mais 8 vezes 7, 56. 112 mais 56 dá 6 com 2 dá 8. 5 mais 1 dá 6. 1 dá 168. Então, ó, aquela parte todinha do evento vai dar igual a 168, tá certo, gente? Ok? Eu posso até fazer o seguinte, para melhorar aqui, para ficar mais fácil você entender, ó, eu posso trazer isso tudo aqui para baixo. Opa, trazer isso tudo aqui para baixo. É, meu filho. Não é brinquedo, não. Pronto, só fiz trazer aqui para baixo, tá certo? Beleza? Tranquilo. É bom porque a gente vê cada caso. Esse caso aqui, ó, e este casinho aqui, ó, é isso aqui embaixo. Mais este que dá isso. Beleza? Então pronto, resolvida a parte dos eventos. Agora falta resolver a parte da cardinalidade do espaço amostral. O que é um espaço amostral? É o todo. Então, quem seria o todo aqui? O todo aqui seria o seguinte, ó. Vou escrever até o todo, que a gente sabe que é o espaço amostral, tá? O todo seria o seguinte, ó. Uma combinação de todo mundo. Quem é todo mundo? A quantidade de moedas. Eu tenho 8 moedas de R$1, tenho 4 moedas de... Tenho 4 moedas de 50 centavos, então eu vou ter o quê? 12. Eu vou ter 12 moedas no total, vou tomar quantas? Vou tomar 3 a 3. Então isso aqui, pessoal, é tudo. É meu espaço amostral. Então, ó, só para a gente ficar bem melhor formalizado, quem é a minha probabilidade? A probabilidade de acontecer aquilo ali em cima vai ser... Eu vou reescrever aqui, tá? Vou reescrever porque fica mais fácil da gente entender de onde foi que veio cada coisa. Vai ser combinação 4, 1 a 1, vezes combinação 8 tomado 2 a 2, mais combinação de 8 tomados 3 a 3, tudo isso dividido pelo espaço amostral, que é a combinação de 12, 3 a 3. Bem, a parte de cima a gente já sabe, né? A parte de cima nós já sabemos que vai dar... Vou mudar aqui a cor. A parte de cima deu 168. A gente só precisa calcular essa parte de baixo. A parte de baixo, né, essa combinação aqui, ó, vai ser a combinação de 12 tomados 3 a 3. Vai ser 12 fatorial
dividido por 3 fatorial, vezes 12 menos 3 fatorial. Isso aqui vai dar... Observe um detalhe. 12 menos 3 vai dar 9. Então, vou reduzir até 9 fatorial ali, tá? Lá em cima. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Por que da parada? Para cortar com 9 de baixo. 3 fatorial, né, é 3 vezes 12 vezes 9 fatorial. Então, ó, 9 fatorial. O 9 fatorial corta. O que é que tem mais para a gente cortar aí? A gente tem aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. 12 por 6. 12 por 6. Vai dar 2. Então, a gente vai ter agora o que aqui? A gente vai ter 12 vezes 11 vezes 10. Aliás, 2, né? 2 vezes 11 vezes 10. 2 vezes 11, 22. 22 vezes 10 dá 220. Esse resultado vai para onde? Vai aqui para cima. 200 e... Tá já acabando, viu? Um pouquinho mais de paciência. Se eu simplificar aqui por 2, eu tenho que também simplificar por 2, dividir por 2, né? Então, ficamos com 168 por 2 dá quanto? 160 por 2 dá 80, 84, né? 84. 220 por 2 dá 110. Ainda dá por 2. Então, simplificando aqui por 2, aqui também por 2, para não alterar a divisão, nós vamos obter 84 por 2 dá 42. 110 por 2 dá 55. Aqui não dá mais para simplificar. Então, pessoal, a probabilidade pedida na questão é 44 sobre 55 avos, né, em termos de fração. Mas em termos de probabilidade, 44 sobre 55. E a gente tem a resposta na letra A de aprovado. A de amor. Pessoal, eu vou abrir um linkzinho aqui para vocês, só para mostrar como é que a gente calcula, através de uma dica mais rápida, uma combinação, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a vocês licença para limpar aqui, ó. Para limpar aqui, para a gente mostrar como é que faz, tá certo? Veja só. E a gente vai observar que vai dar o mesmo resultado. Aqui nesse cantinho a gente faz, tá? Esse cálculo. Vou fazer o seguinte, eu vou limpar logo tudo aqui. Eu vou limpar tudo somente para mostrar isso, porque vai facilitar muito sua vida. Ok? Eu vou deixar essa formalização aqui, ó. Veja, a gente acabou de mostrar para vocês que a combinação, trazer genérico de NKK, a combinação de N elementos tomados KK, isso vai ser quem? Vai ser N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Eu vou pegar aqui, ó, 2 exemplos, tá? Vou pegar aqui 2 exemplos. Eu vou pegar o exemplo da combinação de 4 tomado 1 a 1. Ó, N é 4, K é 1. Então, isso aqui vai dar 4 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial. É só olhar lá a formulazinha, tá certo? Então, aqui eu vou ter, observa que 4 menos 1 é 3, né? 3 fatorial. Então, aqui em cima eu vou ter, ó, 4 vezes 3 fatorial. 1 fatorial é o mesmo. E aqui embaixo 3 fatorial. Ó, 3 fatorial eu corto com 3 fatorial. Sobrou quem? Sobrou 4. Isso aqui a gente já sabe de cor, né? Toda vez que eu tiver
Uma combinação de N elementos tomados 1 a 1, o resultado é N. 4, 1 a 1, resultado 4. Bom, agora eu vou mostrar a vocês como é que a gente resolve isso aqui através de uma técnica. Vou pegar 2 casos aqui, a gente já vê. Através de uma técnicazinha. Então, ó, a combinação de 4 tomados 1 a 1, a técnica é esta. O 1 vai para baixo como um fatorial e o 4 vai multiplicar ele com o seu antecedente, quantas vezes esse carinha mandar. Então, eu vou ter 4 vezes, como é uma vez só, ele fica sozinho. Você vai entender o porquê eu não evoluí aqui, tá? Então, veja, quem é um fatorial é 1. 4 por 1 deu 4. Veja que a gente encontrou a mesma resposta. Não foi muito interessante pelo fato do 1, mas você agora vai entender quando eu pegar outro caso. Vamos pegar aqui o caso da combinação de 8, 3 a 3. Então, a combinação de 8, 3 a 3. Eu vou deixar só formalizado para você entender, tá? Isso aqui vai ser 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 8 menos 3, né? 8 menos 3 fatorial. Isso aqui nada mais é do que 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. Certo? Dando uma continuadazinha aqui embaixo. Combinação de 8, 3 a 3. Isso vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 fatorial. Bom, a gente sabe que eu posso cortar esse com esse, né? Agora acompanha pela técnicazinha, como é que fica a massa, para você dizer, poxa, pode aplicar ela que ela é fatal, não tem erro não. Então, eu posso também dizer que a combinação de 8, 3 a 3 vai ser 3 fatorial, o menor valor vai lá para baixo, e aqui em cima o 8 vai multiplicar pelo seu antecessor, quantas vezes esse carinha mandou? Ele mandou 3 vezes, então vai ficar 8, 1 vezes, quem é o antecessor dele? 7, vezes, quem é o antecessor dele? 6. Ó, 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Observe esse resultado aqui e observe esse resultado ali em cima. Como eu cortei 5 fatorial com 5 fatorial, ficou 8 vezes 7 vezes 6, ó. 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 3 fatorial. Então, você pode usar esta técnica aqui que você vai resolver tudo. Tranquilo, pessoal? É só você botar o vídeo para ver como foi que a gente fez antes, ver essa técnica aqui, pratica um pouquinho, que isso aqui é fatal na hora de uma prova, você ganha muito tempo. Ok, gente? Vamos para a próxima questão. Bem, pessoal, esta questão aqui, né? Questão 45 do IBAN 2019 do município de Rio das Ostras. Ela diz o seguinte, ó, um prisma triangular regular que possui todas as arestas congruentes tem o apótema da base medindo K centímetros. O volume desse sólido em centímetros cúbicos corresponde a... Primeira coisa que a gente quer chamar a atenção, que é uma questão de geometria espacial, né? Prisma de base triangular, tá? Prisma triangular regular. Então, se ele é regular, tem todas as arestas congruentes. Isso aí já é um fato. Ele aqui reforça. A outra coisa que devemos chamar a atenção é a apótema, tá certo? O que é apótema? O apótema é a distância do centro de qualquer polígono até um dos seus lados, formando com esse 90 graus. Aquele segmentozinho, o nome dele é apótema. Vamos trazer uma figurinha para auxiliar a gente, tá? Uma figurinha, muitas vezes, ela ilustra muito a gente. Então, vejamos. Suponha que eu tenho aqui o triângulo, né? Que é a base ABC. Como ele disse que é tudo congruente, então eu vou dizer que as nossas arestas são iguais. Chamar de arestas congruentes. Observe um detalhe. O segmento que vai de A até o lado oposto, tá? Esse segmento aqui, ó. Como o triângulo é equilátero, a gente sabe que esse segmento é uma seviana, né? Então, ó, essa seviana é bissetriz, é mediatriz, é a altura e é a mediana. Então, ela serve para tudo. Bom, pelo fato dela ser a mediana, então, ó, a distância do centro, esse ponto aqui de encontro das sevianas,
é o centro do polígono. Então, a distância desse centro aqui para o vértice, isso aqui vale 2/3 da altura. Assim como a parte de baixo é o que falta para o total, ou seja, 1/3. Então, isso aqui vai ser 1/3 da altura. Isso é um detalhe importantíssimo para a gente poder resolver o problema, tá certo? Então, vejamos. Se esse pedaço aqui de baixo, né, que é a distância do centro da circunferência até o lado oposto, formando 90 graus, é o que a gente chama de apótema, então o apótema vale 1/3 da altura. Mas ele disse que o apótema é K. Então a gente já sabe que K é 1/3 da altura do nosso triângulo da base. Daqui a gente conclui que quem divide passa multiplicando, 3K é igual a H. Bom, essa é a primeira informação que a gente extrai daqui, né? Vamos agora observar o seguinte. Neste triângulo aqui, ó, triângulo que vai de A, C e esse pontinho aqui, que eu não denominei de nada, vou chamar aqui de ponto D. Então, no triângulo ACD, vou até escrever aqui, ó, no triângulo ACD, temos por Pitágoras que o que é que nós temos? Que a hipotenusa, que é esse A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Um cateto é a altura, H ao quadrado, e o outro cateto, ó, é a metade do lado. Esse pedacinho aqui, ó, é metade. Isso aqui é o lado que é A sobre 2. Ou seja, mais A sobre 2 ao quadrado. Aqui eu vou ter que A ao quadrado é igual a H ao quadrado. Mas veja só, quem é H? Eu não quero tudo em função de K. H é 3K. Já vou substituir aqui, ó, 3K ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado vai ser A ao quadrado sobre 4. Vou passar para cá, tá? Então vai ficar A ao quadrado mais fica menos A ao quadrado sobre 4 igual a 3K ao quadrado. Vai ficar 3 ao quadrado 9, 9K ao quadrado. Ou seja, tirando o MMC aqui, ó, o MMC vai ser 4, né? 4 vezes A ao quadrado dá 4A ao quadrado menos 4 por 4 dá 1 vezes A ao quadrado dá A ao quadrado sobre 4. Isto vai ser igual a 9K ao quadrado. Continuando. 4A ao quadrado menos A ao quadrado dá 3A ao quadrado. Então, 3A ao quadrado sobre 4 é igual a 9K ao quadrado. A gente pode fazer a simplificação aqui, ó. Eu tenho um 9 multiplicando, ele passa dividindo, então eu posso simplificar o 9 pelo 3. Ó. 9 dividido por 3 dá 3. Tá certo? Então, daqui a gente conclui que A ao quadrado é igual a 4 vezes 3 dá 12. 12K ao quadrado. A gente ainda pode ir mais além. Vamos extrair a raiz quadrada aqui. E vamos extrair aqui também. Ó. Índice corta com o expoente do radicando, fica A. Aqui também, ó. Índice corta. Vou mudar aqui, ó. Índice corta. Expoente do radicando, K cai fora. Então A vai ser igual a K vezes raiz de 12. Então nós vamos ter que A é igual a K que multiplica raiz de 12 é raiz de 4 vezes 3.
4 vezes 3, 12. Então, A vai ser, ó, K, raiz de 4 é 2, raiz de 3. Então, A é igual a, melhorando aqui, ó, 2 raiz de 3K. Pronto, a gente achou A em função de K. Uma vez que nós encontramos o valor de A em função de K, a gente agora vai para o volume do prisma, né? Vamos fazer aqui uma separaçãozinha para ficar mais fácil de a gente encontrar o volume, encontrar um espaçozinho. Eu vou usar esse espaço aqui, tá? Bom, o volume de um prisma vai ser a área da base vezes a altura. Eu chamei a B de área da base, tá? No nosso caso específico, o nosso prisma é um prisma triangular, cuja base é um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por que foi que eu escrevi aqui A? Porque o lado é A, né? Ele disse que as arestas são iguais. Vezes a altura. Coincidentemente, no meu prisma também, a altura é A. Então, a gente vai ter que o volume do prisma será A ao quadrado vezes A dá A ao cubo, raiz de 3 sobre 4. Pronto. Vai ser em cima disso aqui que a gente vai calcular o volume. Então, ó, o volume do prisma vai ser... Observa que o nosso A, a gente já calculou ele aqui, ó, que vai dar 2 raiz de 3K, né? Vou substituir aqui, ó, no lugar do A, 2, vou botar até o separador aqui, ó. 2 raiz de 3K ao cubo vezes raiz de 3 sobre 4. Isto implica que o volume do prisma vai ser... Ó, todo mundo ao cubo, 2 ao cubo é 8, vezes raiz quadrada de 3 ao cubo, eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3. Como assim? Ó, produto de potência com a mesma base. Conserva a base, raiz de 3 e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Que vai dar raiz de 3, né, ao cubo, que seria raiz de 3 ao cubo, beleza? Vezes K elevado ao cubo, vezes K ao cubo. Acabei com esse cubo aqui, ó, vezes raiz de 3. Vezes raiz de 3. Tudo isso sobre 4. Bom, vamos agora às simplificações. Olha só. 8 por 4 dá 2. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, ó, o que foi que aconteceu aqui? Vamos dar uma descidinha. O volume do prisma vai ser... Vamos pegar tudo que ficou aqui em laranja. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes K ao cubo. Então, ó, o volume do prisma em questão, dadas as referências do problema, né? A gente encontrou que ele vale 18K ao cubo. E o gabarito está na letra C de casa, né? C de casa, C de Caruaru. Ok, gente? Vamos à próxima questão. Bem, pessoal, esta próxima questão, né, é aquela questão para ninguém zerar a prova, tá? Para ninguém zerar, ficar satisfeito. Inclusive, você quando pegar uma prova para resolver, eu aconselho você não resolver na sequência que ela vier. A não ser que a primeira questão venha fácil. Mas se você sentir que é uma dificuldade ou não está lembrado no momento, né? Porque a gente está tenso, quer queira, quer não, né? A gente está tenso. Aí você sai procurando as questões, de repente você encontra uma dessa, resolve, faz ela com sucesso, você cria um ânimo a mais, tá certo? Já é um diferencial. Então vamos lá. Questão do IBAN do município de Itatiaia 2019.
A quantidade de divisores positivos do número 2 ao cubo vezes 5 à quarta vezes 7 ao quadrado é igual a n. A soma dos algarismos do número n equivale a... Então vamos lá. Vamos relembrar aqui, ó. Olha, a quantidade de divisores positivos. É o que ele diz na questão. Daquele número ali, isto é igual a n. Tá certo? Então, para encontrar a quantidade de divisores do número, eu vou reescrever o número aqui, ó, 2 à terceira vezes 5 à quarta vezes 7 ao quadrado. E isso vai ser muito ensinado, tá, pessoal? Lá no fundamental. Então, como é que a gente faz para encontrar a quantidade de divisores positivos? A gente vai pegar cada expoente e somar mais um. Ó, 3 mais 1. E vai multiplicar pelo próximo expoente mais 1, 4 mais 1. E vai multiplicar pelo próximo expoente mais 1. Se tivesse mais um expoente aqui, ó, mais um, até você encontrar todos os resultados, tá certo? Então, feito isto aqui agora, você vai fazer o seguinte, ó, n é igual a 3 mais 1, 4, vezes 4 mais 1, 5, vezes 2 mais 1, 3. N vai ser 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3, 60. Pronto. A quantidade de divisores positivos daquele número ali é 60. Só que ele quer o somatório, né? Portanto, o somatório dos algarismos de n vai ser 6 mais 0, que é igual a 6. Simples, né, pessoal? Muito simples. Você chega até a não acreditar numa questão dessa. Então, resposta A de aprovado, A de amor, e vamos para a próxima. Essa é uma questãozinha para você fazer em 10 segundos, tá? Botou o olho, fez a multiplicação, somou, acabou a questão. Beleza? Vamos para a próxima. Esta próxima questão do concurso também, né, do IBAN 2019 da Prefeitura de Itatiaia, questão 47. Ela diz o seguinte: um polígono regular convexo possui exatamente 90 diagonais. A medida em graus do ângulo externo desse polígono é... Ó, pessoal, uma questão de geometria plana, bem interessante, bem convencional, né? E a gente precisa de alguns conhecimentos teóricos, tá? Desses conhecimentos teóricos, o primeiro que nós precisamos é o seguinte, ó, diagonais de um polígono convexo, tá? Então, eu chamar de D como número de diagonais. O cálculo de número de diagonais vai ser n, que é o número de lados, vezes n menos 3, sobre 2. Isso aqui ficou meio tronchinho. Sobre 2. Então, ó, esta é a equação que nos fornece o número de diagonais de um polígono. Tá? Essa é a primeira informação. Ele fala agora de ângulo externo. Olha só, a gente sabe que um polígono regular, ele tem n ângulos internos, tá certo? São todos congruentes. Então, ó, um ângulo interno com um ângulo externo seria mais ou menos uma coisa do tipo assim. Imagina que eu tivesse aqui, ó, uma parte deste polígono, tá? Aqui é um ângulo interno, vou chamar de AI, e o ângulo externo correspondente a ele seria da sequência aqui, ó, e pegar este ângulo aqui. Isto é um ângulo externo. O que é que a gente conclui daqui? A gente conclui o seguinte, ó, que o ângulo externo de um polígono somado com o ângulo interno deste mesmo polígono é igual a 180 graus. Ou seja, os ângulos internos e externos correspondentes, tá, ao mesmo vértice e o mesmo lado de um polígono regular, eles são suplementares, ou seja, a sua soma é igual a 180 graus, tá? Qual seria a outra informação que nós podemos trazer aqui para vocês?
a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, né? Polígono qualquer vai ser 180 graus vezes n menos 2. N é número de lados, SI são os ângulos internos. E uma última fórmula é que vou pegar aqui, ó. Um ângulo interno qualquer de um polígono regular vai ser a soma de todos os seus ângulos internos dividido pelo número de lados. Então, ó, com isso aqui a gente conclui. Com isto aqui, deixa eu pegar uma canetinha bem. Com isto aqui a gente conclui algumas fórmulas que a gente precisa para resolver esta questão. Ok, pessoal? Esse desenho que eu fiz aqui eu vou apagar para facilitar espaço para a gente. Então vamos lá. Primeira coisa, ele diz que o total de diagonais, né, é 90. Um polígono regular possui exatamente 90 diagonais. Então eu vou aplicar logo aqui porque eu já acho n. Então, ó, aplicando na fórmula aqui em cima, 90 é igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 90, 180. 180 é igual a... Aqui a gente vai fazer a distributiva, tá? Aqui a gente faz a distributiva. Chuveirou, chuveirou. N vezes N vai dar N ao quadrado. N vezes menos 3 dá menos 3N. Arrumando aqui, ó, a gente vai ter N ao quadrado menos 3N. Passando 180 para cá, vem negativo. Menos 180. Isso tudo é igual a zero. Bom, nós temos uma equação de segundo grau em função de n. Ou a gente usa a fórmula da equação de segundo grau, né? Calcula delta, depois calcula n, que é menos b, mais ou menos raiz de dados sobre 2a. Ou então você aplica a relação de Girardi, que é aquela relação do produto soma. Ou seja, a gente procura dois números cujo produto... Olha só o que quer dizer a relação de Girardi. Ele diz que a gente procura dois n's cujo produto deles dois, P de produto, que vai ser N1 vezes N2, vai ser igual a menos C, porque A que é 1, vai ser igual a menos 180, e cuja soma que eu vou chamar de S, ou seja, N1 mais N2, igual a menos B sobre A. A é 1, menos com menos dá mais, igual a 3. Então, a gente procura intuitivamente, mentalmente, dois números que multiplicado dá menos 180 e que somado dá 3. Então, a gente já sabe que um deles é positivo. A gente já sabe que o outro é negativo. Bem, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode pensar mentalmente aqui, depois vocês fazem o cálculo de delta, que é bom praticamente. Se você pegar 180 aqui, ó, preste atenção, e dividir por 15, vamos ver quanto é que vai dar. Só para a gente fazer aqui as nossas experiências. 180 por 15 vai dar 2. Não, 2 é muito. Vai dar 1. 1 vezes 15, 15. Menos. 15 para 18, 3. Baixei o 0. 30 para 15. Né? 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 15, 0. Então, ó, eu já sei que os números vão ser 12 e 15. Por quê? 12 vezes 15 dá 180. Só que um é negativo e o outro é positivo. Então, vejamos. Para que o produto dê menos 180 e a soma de 3 positivo, eu vou ter que N1, preste atenção no que eu estou fazendo aqui, N1 vai ser menos 12 e N2 vai ser 15. Vê se não é. Menos 12 vezes 15, menos 180, beleza. Menos 12 mais 15 dá 3, tranquilo. Então, como eu estou falando de lado de polígono, não existe lado negativo. Então, eu já vou descartando aqui o menos 12. Logo, n é igual a 15. Já sabemos que n é igual a 15, tá certo? Como n é igual a 15, o que é que a gente tem agora? A gente já achou que n é 15.
Se eu já sei quem é n, eu posso calcular a soma dos ângulos internos. Então, ó, a soma dos ângulos internos vai ser 180, que multiplica n, que é 15, menos 2. SI vai ser 180 vezes 13. 180 vezes 13, vamos arrumar espaço aqui para fazer esse cálculo, né? Aliás, vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos deixar assim, porque a gente vai precisar dessa equação, né? Para fazer cálculo mais para frente. Bom, já sei que vai dar isso aqui, tá? Eu agora vou calcular o ângulo interno, porque a parte dele é que eu acho o ângulo externo. Quem é o ângulo interno? O ângulo interno é SI sobre N. Quem é SI? 180 vezes 13 dividido por N. Mas quem é N? N é 15. Veja porque eu deixei assim, para facilitar nosso cálculo. Então, o ângulo interno vai ser... A gente acabou de ver que 180 por 15, está aqui ainda a divisão, vai dar 12. Então, aqui vai ficar 180 por 15 vai dar 12, vezes 13. 12 vezes 13 é mais fácil fazer a continha, né? Então, 13 aqui, ó, vezes 12, vai dar 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Dá 6, 5, 156. Então, ó, o ângulo interno deu igual a 156 graus. Pronto. Ele pede o ângulo externo, né? Então, ó, como AE mais AI é igual a 180, a gente conclui que AE, que é o ângulo externo, vai ser 180. Passando aí para lá, menos aí, né? Isto implica que AE vai ser 180 menos 156 graus. Implica que o ângulo externo vai ser 6 para 10 dá 4 a 1. 1 e 5, 6 para 8 dá 2. 1 para 1, nada. Então, ó, naquele caso específico daquele polígono, o ângulo externo dá igual a 24 graus. 24 graus está na letra D de danado de bom, né? O nosso São João, danado de bom. Vamos para mais uma questão, gente? Legal, né? Esta próxima questão do IBAN de 2018 da Prefeitura de Itatiaia, questão 48. A figura a seguir mostra as 52 cartas de um baralho normal. A figura não está muito boa, mas dá para a gente chegar, tá? Nós temos aí 4 conjuntos, tá certo? Com 52 cartas no total. A gente vai ter 13, né? 13, 13, 26, 52, tá certo? 13 em cada conjuntozinho desse. Então, ó, seja T o número máximo de maneiras diferentes de se retirar ao acaso e sem reposição 2 cartas desse baralho. Olha, a gente tem aquele baralho, pelo que a gente acabou de ler. A gente vai tirar 2 cartas sem reposição, tá? E ele diz, seja T o número máximo de maneiras diferentes de se retirar ao acaso. Ao acaso, pessoal, é aleatoriamente, tá? 2 cartas desse baralho. De modo que a primeira seja um rei e a segunda não seja um ás. Então, ó, vou fazer aqui um diagramazinho para a gente entender melhor este babado. Questão de análise combinatória, né? Que a gente às vezes tem um trauma por isso. Então, opa. Nós vamos tirar, pessoal, 2 cartas. A primeira carta é um rei. O rei é o K, né? A primeira carta é um rei, que é a nossa cartinha K.
Então vamos lá. Lá está o meu... a quantidade de cartas que eu tenho lá, sei lá, no meu baú, num determinado local. Eu vou tirar a primeira carta. Quando eu tirar a primeira carta, tá certo? Ela pode ser um rei, pode ser qualquer outra. Aí eu vou tirar a primeira carta, eu quero que ela seja um rei. Aí eu pergunto, quantos reis nós temos no baralho? Olha, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, ó, para que a gente possa tirar de 52 cartas um rei, então a gente vai ter 4 possibilidades. Nós vamos ter aqui, ó, vamos lá, 4 possibilidades. Como eu tenho 52 cartas, tirei 4 e não vou repor, o que aconteceu? Ficaram agora 51 cartas. Aliás, 52 teriam, ficaram 51 cartas, né, gente? Ficaram 51 cartas, porque eu tirei uma já, tá? Retirei uma. A possibilidade dela ser rei, no máximo 4, tá certo? Só que a segunda carta não pode ser um ás. Não seja ás, para que não seja um ás. Aí veja, quantos ás eu tenho em cada conjuntozinho desse. É importante a gente fazer essas marcações para poder entender. Eu tenho um ás aqui, ó. Eu tenho outro ás aqui. Eu tenho outro ás aqui e outro ás. Então, para não ser um ás, para não correr o risco de ser um ás, eu tiro os ás fora. Então, de 51, aí eu tiro 4. 51 menos 4 dá 47. Eu vou ter no máximo 47 possibilidades de não ser um ás. Então, de quantos modos? Quem é meu T? O meu T vai ser exatamente o número máximo de maneira diferente se retirar ao acaso, sem reposição, 2 cartas. Uma carta tem que ser rei e a outra não pode ser ás. Tá? Então, T vai ser 4 vezes 47. É uma questão aparentemente difícil, pessoal, mas ela se torna fácil, né? Então, T vai ser 4 vezes 7, 28, a 2. 4 vezes 4, 16 com 2, 18. Então, nós vamos ter 188 maneiras diferentes. Isso é uma questão muito boa, que fiquem certos. Muita gente erra essa questão, tá, pessoal? Por não saber fazer e porque vai chutar, né? Tem 25% de chance de acertar, porque eu tenho 4 questões, né? 25%, aí às vezes acerta no chute. Mas para fazer mesmo, com convicção, só quem está com a gente aqui se preparando, né? Então, T corresponde a 188. A resposta está na letra C, de Caruaru, de campeão, de classificado, ok, gente? Volte o vídeo, entenda o problema, refaça quantas vezes for necessário, ok? Valeu, pessoal!